Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, mais uma semana, para ouvir e aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Olha, eu tenho que falar algo para você de uma forma muito especial. A lição desse trimestre está sendo maravilhosa. Você não pode ficar sem esse conteúdo. Se você não tem a lição ainda, manda uma mensagem para a gente no direct. Nós vamos mandar para você de uma forma virtual. Ou se você quiser, baixe o aplicativo Escola Sabatina. E você vai ter várias lições anteriores à disposição para você. E essa daqui de uma forma gratuita. E as próximas para frente aí também. Não bobeie. Tem esse material. O pastor Mark Philly fez de uma forma assim magistral essa lição. Você não pode perder esse conteúdo, tá bom? Já entendeu isso? Então me ajuda, tá bom? E se ainda, nós já estamos chegando aqui 15 de junho. Se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, Filho de Deus, agora. Clica lá, @paulistaleste, clica no sininho aqui embaixo. Vai lá, se inscreve no nosso canal, dá essa moralzinha pra gente, para nós conseguirmos continuar na divulgação dessa mensagem, tá bom? Você é uma pessoa muito importante para nós, então nós queremos mandar conteúdos interessantíssimos para você. E você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa Associação Paulista Leste, tá bom? E se você ainda não foi lá na página do Instagram, vai lá, mips.apl, tá vendo aqui embaixo no GC? Vai lá. Começa a seguir a gente, dá essa moral, você vai ter conteúdo só da Escola Sabatina. Os cortes do podcast vai estar lá para você poder curtir, mandar pro pessoal, tá bom? Nos ajude, dá essa moralzinha pra gente conseguir os nossos objetivos aqui, tá bom? Olha, nós estamos aqui chegando à 12ª lição. Eu vou falar para você, o trimestre passou muito rápido. E nós temos aqui a presença daqueles camaradas que vieram semana passada. Eles falam assim, pastor, a gente tem que continuar o assunto. Eu falei, é isso aí mesmo. E eu precisava muito da ajuda deles. Pastor João Victor. Estamos aí. João Victor, ok? É. Diretamente do Itaim Paulista. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo aí. Uma honra estar aqui mais uma semana, pastor Leonardo. Um abraço aí para todas as nossas igrejas, tá? Em Paulista, Jardim dos Ipês, Jardim Miriam, Jardim Senice, Vila Nova Itaim, Jardim Camargo Novo. Um abraço a todos vocês. Se liga aí na lição, viu? E pastor Stefan Max. Yes. Diretamente lá do Colégio da Vila Matilde e também pastor de jovens da Igreja da Vila Maria. Jovens de 0 a 99 anos. É isso aí. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco. Valeu, que prazer. Deus te ilumine. Valeu. Quero mandar um abraço pra galera aí da Vila Maria, pessoal da Vila Matilde e a minha igreja do coração, onde eu cresci até os 17 anos, que é a igreja do Jardim Planalto. Eu amo vocês. Olha aí, rapaz. Cheio de Valeu. amor aqui e muito conteúdo para poder passar para nós. Lição 12, eventos finais. Nós temos aqui o verso para memorizar, mas antes nós vamos pedir a bênção de Deus. Pastor Stefan, pode orar para nós nesse momento? Pai, a gente abre aqui a tua palavra, mas também abrimos o nosso coração, nosso peito, para que a espada da verdade ela nos atravesse e nos transforme. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios capítulo 23, verso 23 diz: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Eu achei muito interessante essas palavras de Salomão. Semana passada o verso para memorizar é santifica-os a verdade, porque a tua palavra é a verdade. E Provérbios agora diz, compre a verdade e não a venda. O evangelho de graça recebestes, de graças dai. Faz sentido. Mas compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Tem muitas pessoas que conseguem ser inteligentes, mas não são sábias. É isso aí. Sabedoria vem de Deus. Sem dúvida. E agora imagine aqui o contexto que nós estamos vivendo aqui, o grande conflito. Como que nós podemos levar esta instrução aí para os nossos professores? Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Hoje em dia, infelizmente, a gente está num período em que existe um distúrbio entre preço e valor. Sim. Certo?
Isso muitas vezes a gente precisa aprender de criancinha. Nós vemos o preço das coisas, mas não entendemos o valor. Então, se algo é caro, aquilo lá é incrível. E às vezes, os marqueteiros, eles perceberam isso. Que muita coisa, para você valorizar, ela precisa ser cara. Sim. E muitas vezes a gente não valoriza a nossa herança cristã, a nossa fé, justamente porque ela é gratuita. Então, infelizmente, a gente está num mundo em que a verdade e que a eternidade é gratuita, mas ninguém quer. Porque ela é tão acessível, a graça, a porta está tão escancarada, que o pessoal fala, Jesus me ama mesmo? Ele me ama do jeito que eu sou. No último dia eu vou lá e me confesso, e essa pessoa está perdendo toda uma vida de companhia com Cristo. Não é verdade? Eu já vi diversos programas e situações na igreja em que as pessoas dizem assim, pastor, isso aqui a gente até poderia fazer de graça. Mas não vamos fazer não, porque de graça o povo não valoriza. Não tem esse negócio? É isso aí. E quando a gente vai para ver as verdades e as coisas valiosas que nós temos na Bíblia, que por mais que seja de graça, a Bíblia está dizendo aqui, não venda isso. Isso tem um valor inestimável. Não negocie isso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. Nós temos profecias em relação aos eventos finais, que é o tema do nosso estudo dessa semana, profecias que nos revelam o seguinte, olha, você vai chegar no céu. Vai ser difícil? Vai ser um caminho assim cheio de dificuldades? Sim, os eventos finais mostram o caminho difícil que a gente vai ter para chegar lá. Mas você quer o caminho correto? Tá aqui o mapa, tá aqui, você tem as profecias, você tem a palavra, é o caminho a se seguir. Tem até uma ilustraçãozinha na lição do sábado, falando de um pai que aguarda uma filha voltar para casa, período de faculdade, chegando às férias, e ele descobre que está vindo uma tempestade, a tempestade acaba interditando a estrada principal para chegar em casa, então ele começa a dar as coordenadas para a filha pegar uma estrada secundária, uma estrada extremamente difícil, mas uma estrada que levaria a filha a chegar em casa. As profecias, elas representam exatamente isso. Ela nos dá o caminho que é um pouquinho difícil, complicado, mas é o caminho que nos leva de volta ao lar, que nos leva para o céu. Que vamos chegar lá? Temos a certeza. Como que vai ser, quais serão as dificuldades enfrentadas, nós temos aqui os eventos finais, as profecias que nos mostram exatamente isso. E aí a gente vai ver Ellen White dizer uma das suas frases mais antológicas, né? A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem e não se vendem. Perfeito. E é onde nós entramos na questão que não se compram, não se vendem. Para você fazer isso, tem que ser leal. Exatamente. E a lealdade a Deus e a sua palavra é uma das coisas que o inimigo ele tem tentado bater ao longo dos tempos. E Jesus é o autor da verdade. Ele é o pai da mentira. E é difícil às vezes a gente entender que Satanás, ele se intitula, ele quer ser aquilo que ele nunca vai poder ser. E às vezes ele coloca esse sentimento dentro do nosso coração. Sem dúvida. Eu quero ser tal coisa, mas não há estrutura para isso. Eu não tenho condições de ser. Mas você pode ser aquilo que você... essa automotivação, esses conceitos de coach que são enraizadas na autossuficiência do ser humano, são extremamente perigosos para nós em alguns momentos. Porque nós misturamos lealdade com aquilo que eu quero ter, custe o que custar. Como que nós podemos ver que a Bíblia ela desmascara essas estratégias satânicas e ela consegue revelar os planos divinos para nós? Que a Bíblia ela é clara, ela é lâmpada, ela não é trevas. E como que nós podemos fazer com que essas fábulas que são inventadas não possam ser uma realidade para a nossa vida? O mundo que nós estamos vivendo hoje, eu até mencionei isso na última semana, que é um mundo dominado pelo pensamento pós-moderno, né? E o pensamento pós-moderno ele tem diversas características, dentre elas a questão de a verdade se relativizar cada vez mais. Então, cada um faz a sua verdade, cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade absoluta. A questão de você estabelecer uma verdade absoluta, diz o pensamento pós-moderno, que é uma imposição de quem está no governo, quem está no comando. Por isso a constante vontade, desejo de o pensamento pós-moderno derrubar
as instituições que estão no comando e no controle. Então, tudo que tudo que há de poder instituído, há uma tentativa de derrubar, tipo governos, igrejas, tudo que já foi, que vem estabelecendo como absoluto, a pós-modernidade tenta derrubar. E uma das coisas que é perigoso a pós-modernidade tentar derrubar é o que nós cremos como verdade absoluta. Porque quando você lê os primeiros textos que temos aí no domingo, por exemplo, Provérbios 23 é o tema, é o verso para memorizar da semana. Aí João 8,32 nos incentiva a buscar a verdade, porque a verdade nos liberta. Aí depois você tem João 17, foi o verso da semana passada, fala que a palavra é a verdade. Então nós, pela Bíblia, nós temos uma única verdade, não há como negociar isso, só que o mundo ao meu redor o tempo todo me insiste dizendo, não, você tem que respeitar a verdade do outro, cada um faz a sua verdade, a verdade não é absoluta, não tem uma só. Existem diversas verdades. Olha o perigo que nós estamos caminhando em direção a ele. Por isso que quando você vai em direção à única verdade descrita aqui na Bíblia, que é a própria palavra de Deus, você acaba percebendo que no mundo escuro, onde há diversas verdades que acabam escurecendo cada vez mais a tua visão, você precisa ter uma para te guiar, uma luz para te guiar, que é o que diz 2 Pedro, capítulo 1, quando Pedro fala, olha, no mundo escuro você vai ter uma candeia para te iluminar aqui, que é a palavra. Vai firme nisso aqui, porque se você seguir por este caminho, por mais que você tenha escuridão ao teu redor, você tem essa luz para te guiar. Eu acho legal o termo que ele usa, fábula, né? Ele falou, esse povo que não se distrai com fábulas, né? E, poxa, qual foi a primeira fábula da história? Você não vai morrer. Gênesis 1:3. Porque fábula é um gênero literário onde um animal ganha fala. Sim. E o primeiro animal que ganha fala foi ali o animal mais lindo do Éden, que Satanás foi lá e fez de fantoche para falar a primeira mentira. Então, eu acho interessante que ele nos remonta ali ao Gênesis, mas ele também nos lembra que uma fábula é algo essencialmente bom e até criado por Deus, que é distorcido em prol do inimigo. Sim. Então, isso daí envolve tudo que a gente vive. O trabalho foi instituído por Deus como uma bênção, a família foi instituída por Deus como uma bênção. Satanás, ele não quer acabar com isso, ou a própria adoração, ele não quer acabar com isso, ele quer distorcer aquilo. Sim. Então ele não quer acabar com a família, porque é impossível você acabar com a família. Ele quer distorcer o que é família. Não quer acabar com o conceito do trabalho, só quer desvirtuar. Exatamente, ele quer reinventar aquilo, certo? E então, ele está mostrando pra gente como Satanás ele já entendeu que a adoração, a família, o trabalho, tudo isso está incrustado no ser humano. Agora, quando a gente perde de vista a essência e o norte, e de que tudo isso revela o caráter de Deus, e a gente começa a distorcer aquilo em prol do inimigo, aí confunde as pessoas. Ah, mas não é família? Ah, mas trabalhar, eu não estou cuidando da minha família, não estou amando a minha família, mas não se trata disso. É a partir daquilo que assim diz o Senhor. Então, tem uma frase que diz, até o inimigo cita a Bíblia quando lhe convém. Sim. É o que ele fez ali na tentação do deserto, certo? Ele vai usar a Bíblia, ele vai dizer, mas não está escrito? Que se você se jogar aqui, Jesus, eu vou te guardar. Ah, mas não se trata disso. Se trata do assim diz o Senhor, certo? E é onde que nós entramos na parte de segunda, que eu acho muito interessante. O povo sendo selado para o céu. Nós temos que ser leais a Deus, a sua palavra, para que possamos receber o selamento. Tem gente que diz erroneamente que o selo de Deus é o sábado, e na verdade não é. Não é. O selo de Deus é o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito. O sábado é a atitude de adoração. E isso eu acho interessante porque, assim, na crise vindoura em torno da adoração, fiéis não cederão às pressões do mundo, eles serão selados pelo Espírito Santo e não serão abalados. O autor, o pastor Mark Philly, deixa bem claro. E principalmente, assim, no mandamento do sábado, há 3 elementos de um selo autêntico. O nome daquele que pertence ao selo, que é o Senhor Deus. O título, a quem fez, o Criador. E o seu território, céus e a terra. Então você tem a origem, o destino e o autor.
O selo, ele dava credibilidade naquilo que era falado por um rei, por uma monarquia, por uma autoridade. E quando nós recebemos o selo, o Espírito Santo, nós vamos ter autoridade para poder pregar isso. Mas para eu ter autoridade, eu tenho que viver. Eu tenho que ser leal. Sim. Como a lição vem dizendo. E como que esse selo de Deus, que vai ser colocado na nossa testa, que é um símbolo da mente, que representa uma decisão consciente, vai me fazer ser diferente do que os outros que estarão sendo selados pela besta? A verdade é que o selo de Deus, quando a pessoa recebe esse selo, porque ela foi, já até foi bem colocado aqui pelo pastor Leonardo, a pessoa recebe esse selo porque ela foi leal à palavra e como manifestação dessa lealdade ela é fiel aos mandamentos. A pessoa que é fiel aos mandamentos, dentro dos mandamentos nós temos aqui um dos mandamentos que parece que é um dos que mais refletem o caráter de Deus de fato, que é o sábado. Ali você tem o nome de Deus, você tem o cargo de Deus, o território de domínio de Deus, e aí nos últimos dias você vai ter 2 grupos selados. Aquele que foi leal e fiel aos mandamentos de Deus e aquele que preferiu seguir as verdades obscuras do mundo. As verdades que até pareciam ser mais fáceis, mais bonitas, mas que não passavam de fábulas. E as pessoas acabaram seguindo, são selados com o selo da besta, que até vimos na semana passada. Então, selo de Deus, selo da besta, você tem aqui, a única diferença é onde está o seu centro de adoração. É a Deus e a sua pessoa como criador, ou a besta e as ofertas que a besta faz. A diferença vai estar aqui, em quem é o seu objeto de adoração. Quando você é selado pelo Espírito Santo e recebe o selo de Deus, ok, isso é um símbolo claro de que você está dentre as pessoas que decidiram ser leais na adoração ao Deus verdadeiro. E aqui ele está criando algo que sempre querem criar um lapso entre teoria e prática. Sim. Certo? Jesus está mostrando que ser selado é muito mais do que um sentimento. É uma atitude. Certo? Então, e o que mais existe hoje são pessoas que querem falar... Porque assim, por mais que o pessoal goste de falar na mídia de ateísmo e tal, no final das contas, pega mal você não ser espiritual. Pega mal você não crer em vibrações e falar Deus te abençoe. Então pega mal. No final das contas, as pessoas não querem deixar de falar de Deus. Elas querem que aquilo seja algo só de fachada. Em que o pessoal fala, olha, Jesus ama todo mundo, Deus é amor. Tá, mas e o que ele fala? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, as pessoas querem Deus como seu salvador, mas não querem como Senhor. Eu acho legal que essa semana eu tava vendo um Reels de um stand-up. E um rapaz querendo... Ele colocou até o título assim, eu evangelizando no meio da piada. Ele perguntou na plateia quantos ateus tinham ali, né? Ah, deu uns 6, 7. Ah, mas por que você não é ateu? Não, porque eu não acredito naquilo que eu não consigo, que eu não enxergo. Ah, mas você respira oxigênio, você não vê, né? Mas você acredita nele. Já evangelizou no Ele meio da já começou no meio da piada, né? Eu acho interessante esse contexto, porque assim, você pode ver que o índice de ateísmo é muito baixo. Porque o inimigo parou de forçar isso. Grandes pensadores são ateus. E isso mas só que esses grandes pensadores, eles não conseguem influenciar para o ateísmo, mas colocam filosofias aonde que se distorce a verdade. Sem dúvida. Aonde te influencia a tomar decisões erradas. Relativizar. Você entendeu? Eu sou ateu, mas eu sou uma pessoa boa. Vocês viram a última do Dawkins? Richard Dawkins, ele escreveu aquele livro Deus no Delírio, né? Sim. E ele é britânico e professor de Oxford. Oxford, que era uma universidade cristã, primariamente. Enfim, sempre zombou do cristianismo. mês passado, não, há 2 meses, ele mudou o discurso. Por quê? Tá crescendo muito o islamismo na Inglaterra. E aí ele falou, olha, gente, eu creio no cristianismo. A cultura cristã, ela é linda. Então, eu acho que a gente está perdendo a nossa essência britânica, que ela veio do protestantismo. Ah, é? Ortodoxo. Entendeu? A gente está perdendo essa essência. Eu não quero a prática,
mas a cultura Eu é adequo. importante. Ah! Peraí. Eu achei aquilo tão engraçado. e aonde- Tá vendo? A quem nós adoramos, na lição de terça. Lógico, porque no final das contas, ele tá querendo pegar só o que é bom pra ele. É o Só que a lição fala, Aí, ó. o meio termo. Não, Não há meio existe termo. meio termo. Exatamente. Ou você é adorador. Eu não queria fazer. Não pode fazer esse tipo de comparação. Destro ou. O A ou B, né? Não pode Esquerda fazer e se direita. você é esquerda e direita, porque isso daí é complicado você falar nos dias de hoje. Mas assim, ou você é de um lado, ou você é de outro. Não existe meio termo na situação. Ou você se posiciona, você não se posicionando, você já tomou uma posição. Ok? E aonde nós entramos no conflito vindouro, que é sobre a lei de Deus, que ela vai se concentrar na autoridade. Se Satanás puder erradicar a adoração do sábado, ele vai declarar que toda autoridade, que a sua autoridade é maior do que a autoridade divina. Para conseguir isso, ele vai tentar convencer e coagir o mundo todo para aceitar um falso sábado. Você tem um Shabat seu. E as pessoas querem até relativizar o nome do sábado, Shabat. Quer dizer, o descanso, né? Sim, sim. Não, mas não é Shabat. É o dia que eu separo para eu fazer meu descanso. Posso fazer meu Shabbat na segunda, Na no terça, domingo? na quarta, beleza. Daí você quer denominar o teu senso de adoração. Deus, ele não aceita isso. E eu quero dizer para você também que está nos assistindo talvez pela primeira vez. Ou você adora Deus no sábado, ou você não adora Deus no sábado. Porque se Deus tivesse que aceitar todo tipo de adoração, ele teria que aceitar de Abel e Caim. Não teria que ser uma apenas. Deus, ele destituiu, ele colocou o conceito. Eu preciso que a adoração seja feita desta forma, porque eu criei. Então você tem que entender que quando nós adoramos, nós temos que nos posicionar. Você escolhe se você quer adorar Deus. O quando é ele que escolhe. Exatamente. Como? Só tem dois caminhos, né? Jesus mesmo declara isso algumas vezes. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Não tem muito um terceiro caminho. E Satanás, quando, em especial em relação ao sábado, quando ele começa a tentar minar a adoração a Deus no dia de sábado, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando colocar o Deus criador de lado, porque o sábado é o mandamento que mais fala de um Deus criador. Sim. E a base da adoração, segundo o que temos no nosso guia de estudos hoje, nesse dia aí que é a terça-feira, fala que a base da adoração é exatamente a criação. Crer num Deus criador, daí parte a nossa adoração para todas as outras coisas. Então, se Satanás conseguir minar o sábado, ele está minando um Deus criador. Ele vai tentar impor um falso sábado, e aí relativa-se diversas formas, pode ser o domingo, pode ser a sexta ou a segunda, enfim. E aí tem gente que pensa assim, pastor, é impossível isso acontecer nos dias de hoje. E a liberdade religiosa? Como é que pode? Alguém vai impor o dia que eu devo adorar a Deus? A lição até fala, é só você olhar o que aconteceu com a Covid-19. De repente o mundo, as regras foram estabelecidas do jeito que queriam, e ponto final. E se você não segue... Então a instabilidade no mundo hoje me mostra que é plenamente possível dessas profecias se cumprirem, sim. Então nós seremos impedidos, como falamos na semana passada, de comprar e vender, e depois outras sanções, mas o fato é de que sim, é possível essas mudanças, por mais radicais que elas pareçam ser, é possível acontecer, sobretudo sobre uma capa de que vamos salvar o mundo se pararmos todos nesse dia aqui, que não é o sábado, mas é um outro dia que vamos parar para salvar o mundo. Dia da família. O dia da família, o domingo verde, ou o dia verde, enfim. Mas é um dia que para todo mundo parece positivo demais, mas que na realidade está indo contra o que está na palavra, adorando o Deus Criador, né, no sábado. E quando nós adentramos aqui a lição na parte de quarta-feira, chuva temporã, chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, ele promoveu a igreja cristã. Mais de 3.000 pessoas se converteram em um sermão. Na verdade, dá mais de 5.000 pessoas nessa história, né? Foram entre homens e mulheres e crianças. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram o mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. Sim. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se lá no Pentecostes. Mas a da chuva serôdia cairá com maior poder para preparar para a colheita final da terra.
ela está para acontecer. Agora, como é que o que eu preciso fazer para eu me preparar para essa chuva, para poder cair sobre a minha vida? O mesmo que você faz com a terra, para preparar para a chuva. Então, meu avô, ele era agricultor, ele era, exatamente. Daqui a ele pouquinho a cuidava... gente vai sabendo que ele é rico, tá vendo? Daqui, ó. Agora que você quer outra cara, porque é justamente o contrário. Ele plantava milho na Caatinga da Bahia. Aí é bem difícil. Caatinga, assim, chão rachado meio Alto da Compadecida, assim. Aham. Era desse jeito. Então, aquilo era ele tinha que tirar muitas vezes a água que ele ia tomar para ele cuidar da terra. Ele sacrificava a água do banho dele para regar a terra, para preparar a terra para aquela grande chuva. Então, o mesmo acontece com a gente. A gente quer o Espírito Santo, mas a gente acha que a gente vai estar ali na igreja, que as provas vão vir. É como Daniel, os amigos de Daniel lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente acha que eles estavam lá, tranquilos, aí veio o decreto de morte, eles falaram, vamos ficar contra? Quer saber? Não Quer vou. saber? Vamos arriscar nossa vida? Não é assim. Tudo isso exige uma preparação prévia, uma grande preparação prévia, e essa preparação ela exige sacrifícios. Sem dúvida. E são os pequenos sacrifícios que nos deixam mais preparados para os grandes sacrifícios. Então, muitas vezes as pessoas estão abrindo aí brechas e dizendo, não, mas na hora do vamos ver eu vou ser fiel. Não. Na hora que as coisas se intensificarem, são aquelas que já são fiéis e já estão predispostas a colocar a vontade de Deus acima delas, que estarão de pé no último dia. E será a minoria. Há um livreto de Ellen White, de compilações, o Reavivamento Verdadeiro, onde ela fala que, inclusive, os que estarão prontos para receber o derramamento da chuva serôdia nos últimos dias são aqueles que estão vivendo e experimentando agora o reavivamento e reforma em sua vida. Aí, ó. Então, para eu me preparar, eu preciso começar a pedir para que o Senhor reavive uma vida espiritual que está morta e, consequentemente, venham as reformas exteriormente na minha vida. É uma mudança de dentro para fora que Deus deseja realizar. Então ele começa mudando conceitos, pensamentos dentro de mim, realizando um reavivamento, e a consequente reforma chega. Daí esses que experimentaram reavivamento e reforma são os que estarão prontos para receber essa chuva serôdia. Chuva serôdia e temporã, para que os irmãos entendam um pouquinho melhor, Boa. chuva temporã, ela caía no outono para germinar a semente. Então eles plantavam, vinha chuva temporã, que era uma boa chuva, mas não nada comparado ao que vinha depois, já no período da primavera, que é para aquele fruto amadurecer e vir a colheita. A chuva serôdia era uma chuva muito forte, muito intensa. E essa comparação é feita na Bíblia porque a primeira chuva caiu na época dos apóstolos para começar ali o plantio de uma igreja cristã que se tornou gigante, se tornou mundial, e para a colheita final Jesus vai derramar a chuva serôdia do Espírito Santo sobre nós, a igreja dos últimos dias, para que então a gente consiga pregar. Nós vamos ver na lição de quinta-feira aí, que se naquele dia milhares se converteram num só dia, nós teremos conversões em massa em vários lugares ao mesmo tempo, e assim o evangelho vai terminar de forma triunfante. A gente olha para os eventos finais e pensa que é só perseguição, é só tristeza, ai que desespero, mas nós vamos triunfar muito nos últimos dias também. Eu vou te falar, pastor Victor, quando eu pensava nessa analogia da Bíblia, chuva temporã, chuva serôdia, às vezes assim me parecia assim muito distante, eu não conseguia entender, ou entendia, mas eu não conseguia ver beleza naquilo, sabe? Uhum. Até que alguém me deu o exemplo da chuva temporã e serôdia da minha própria vida. Aí ela fez sentido para mim, porque quando eu me batizei, realmente aquilo foi uma grande chuva, assim, foi aquela carga do Espírito Santo que eu falei, nossa, eu vou ler a Bíblia todos os dias, Isso. eu vou ser Caleb, eu vou ser comportor, eu vou evangelizar e tal. Mas nada disso se compara com a chuva, ou seja, com o batismo do Espírito Santo. Exato. Não é todo mundo que é batizado na água que é batizado pelo Espírito Santo, que é algo que provém de amadurecimento, de semeadura, Sim. de tempo, de intimidade com Deus. Então, assim como Deus, ele
atuou ali no Pentecostes. E ali nos últimos dias ele também vai atuar grandemente. Ele quer fazer isso com a gente. Perfeito. Ali no começo, quando você tinha, no meu caso, eu tinha 10 anos quando eu me batizei, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu amava Jesus. Mas hoje, isso é muito mais maduro. E eu entendo que se não fosse essa chuva temporã, eu não seria o homem que eu sou hoje. Claro. Então a gente tem que estar também aberto para a chuva do Espírito Santo na nossa vida hoje. Amém. É isso aí. Amém. E aonde nós entramos na parte da chuva temporã serôdia, na parte de quinta-feira do alto clamor. João Batista já dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Não é difícil, não é fácil, quer dizer, você clamar no meio de um deserto onde ecoa a tua voz, não tem ninguém para te ouvir. Mas também nós temos que entender que nós temos um papel de falar da mensagem de Cristo. Sim. E Ellen White diz no livro Serviço Cristão que enquanto a maior parte da igreja não estiver envolvida na missão, não vai haver derramamento do Espírito Santo. Claro. Forte. É maior parte, quer dizer, pelo menos metade mais um. É o mínimo. Exato. Hoje você vê uma média de 10, 15% da igreja envolvida na missão. Sim. Como eu disse lá na semana passada, hoje, infelizmente, a igreja se tornou um self-service. Ou um clube, onde as pessoas vão lá, pagam sua mensalidade através dos dízimos e ofertas. Na Querem cabeça de ver- muita gente é isso mesmo. Querem ter bons pregadores, boa música, bons programas, que me satisfaça. E não que eu sirva, ok? Isso me preocupa, porque o alto clamor, ele só vai vir com o joelho no chão. E você clamando pela misericórdia, pela tua vida, para que você possa alcançar outras vidas. E quando você para entender que a igreja só vai ser triunfante quanto a maior parte dela estiver envolvida, aí você pensa assim, poxa, então falta muito ainda para Jesus voltar. Não. Os acontecimentos estão vindo e muita gente está se despertando. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, as coisas... Deus vai cobrar de mim. Não quer dizer que se eu não for pregar, alguém vai ficar sem ouvir a mensagem. Deus vai mandar outro meio de alcançar a pessoa. Mas eu vou ter sido negligente com a mensagem. Como que nós podemos trabalhar essa questão do alto clamor? O que está impedindo hoje o derramamento do Espírito Santo e o alto clamor acontecer nas nossas igrejas? Eu acho que o termo, ele se auto-explica. Auto-clamor. Quantas pessoas e quantas vezes a gente... Vou até parar de falar dos outros e falar de mim. Quantas vezes eu não sou tentado a falar: ó, Leonardo, você precisa buscar mais a Deus. Pastor Vitor, vamos acordar. Vai lá. E aí eu vou terceirizando o reavivamento como se fosse algo generalizado. E o próprio livro que você citou, sobre reavivamento, de Ellen White, fala que isso nunca vai acontecer. É. Nunca vai ser um movimento geral. Ou seja, o autoclamor e o reavivamento, ele não vai funcionar quando o Victor entender que ele tem que ser reavivado e você também. Por que eu tô falando? Mas quando eu olhar pra mim, quando o Max olha pra ele mesmo e fala: o Max precisa mudar. Sim. E o Victor vai olhar pra ele e vai falar: eu preciso mudar, o Leonardo também. Nós vamos ver que estamos nessa sintonia, nessa busca, e vamos nos unir juntos para essa jornada. O que me machuca, às vezes, as pessoas quererem buscar reavivamento falando de legalismo. É isso aí. É um pé. Ixi. Você não sabe o que é... Infelizmente, as pessoas não sabem pregar de uma forma equilibrada. Reforma de saúde, ela está dentro das 3 mensagens angélicas. É a verdade presente. Mas as pessoas não conseguem subir no púlpito para poder falar uma mensagem equilibrada, que soe de uma forma tranquila para as pessoas. Ou você coloca a faca na garganta, ou você é extremamente displicente com a mensagem. Sim. Nós precisamos ter para ter reavivamento, eu tenho que ter equilíbrio. Equilíbrio. A minha fala tem que ser equilibrada. Não tem como eu falar de reavivamento do Espírito Santo se eu maltrato a minha esposa, se eu agredo os meus filhos, se eu sou um zero esquerda em casa. O reavivamento, ele começa dentro de mim,
É por de dentro para fora. Não adianta eu querer mudar o mundo, sendo que eu não fui mudado ainda. Eu não preciso querer mostrar para as pessoas que eu estou reavivado. O reavivamento ele acontece de uma forma natural. É muito interessante que a Ellen White fala até quando você muda a ordem das palavras, que ela usa o tempo todo, reavivamento e reforma, reavivamento e reforma. Ela diz assim, quando você muda a ordem e tenta fazer primeiro reforma para depois reavivamento, isso tem prazo de validade para durar. Daqui a pouquinho, dá 2 meses, você vai... É muito superficial, é uma capa só. Você fez a reforma para depois reavivar, não existe. É uma mudança que Deus faz em você de dentro, reavivamento, para gerar uma mudança exterior, que é a reforma. Então é de dentro para fora, de fato. Não tem como você tentar mudar. Ah, eu acabei de ouvir essa lição, ou esse sermão, ou algo parecido, então eu vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo e tudo mais. Vai tentar fazer reforma antes do reavivamento, não vai acontecer. Por isso que a lição na semana passada, nessa semana, nós estamos o tempo todo lendo textos falando de busca na palavra. É a palavra, é o contato com Deus, porque aí vai transformar o interior para mudar o exterior posteriormente. E é onde nós precisamos chegar ao ponto final aqui. Qual é a mensagem que nós podemos deixar para os nossos irmãos, para os nossos professores? Chegamos na parte final. Um dia nós vamos ter que prestar contas a respeito sobre a nossa fé. Ellen White ela diz o seguinte no livro Grande Conflito, página 506. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar. E por meio de falsos relatórios e insinuações, vão incitar magistrados contra nós. Mas nós vamos ter que ter a base da nossa fé. Daquilo, para eu ter base, eu tenho que ter vivido isso. Eu não consigo viver fé pelo aquilo que você viveu. Eu tenho que ter a minha própria. Por isso que Jesus disse algumas vezes, para alguns que foram curados, vai, porque a tua fé te salvou. Exato. A minha fé só pode me salvar. E como que eu posso trazer uma mensagem para os nossos irmãos que precisam passar por uma reforma, por um reavivamento? Um reavivamento e uma reforma. Não vamos inverter. Quando a gente inverte a ordem dos fatores, vão alterar o produto final. Exatamente. Que precisam passar por um reavivamento e reforma. Como que nós podemos viver isso de uma forma autêntica e pura e não apenas uma margem de legalismo? Viver o verdadeiro reavivamento vai requerer de todo cristão uma intimidade genuína com Deus. Não tem para onde fugir, e aí é o que o pastor Leonardo estava falando agora. Nós precisamos começar a experimentar uma fé, uma religião de primeira pessoa. A gente não pode continuar vivendo o que o outro falou, ou o que o outro viveu, eu ouvi o testemunho do outro. Eu preciso começar a experimentar esse Deus na minha vida. E para experimentá-lo, eu preciso usar as ferramentas que ele me deu. Estudo da palavra, oração, é o que vai sustentar o cristão, é o que vai reavivar a vida dele. E, consequentemente, a reforma ela vem como consequência. É natural, sem esforço da pessoa. Porque quem realiza o querer e o efetuar é Deus. Então ele vai realizar essa reforma naturalmente em você. Aquilo que você gostava já não gosta mais, aquilo que você usava já não usa mais, aquilo que você falava já não fala mais, porque houve uma transformação interior. Mas essa transformação começa por uma vida de intimidade cada vez mais profunda com Deus. Eu acho que, para mim, é incontornável falar disso sem falar de Laodiceia. Porque é justamente essa situação. Alguém que ele apresenta essa persona que tem uma roupa bonita, tem uma voz bonita, é rica, não precisa de nada, e aí ele fala, cara, isso daí é a tua atuação. Você é miserável, você é ignorante, você é arrogante, você não tem nada. Você acha que você tem tudo e você não me tem. Tua porta está fechada e eu estou do lado de fora. Então, tudo começa a abrir a porta. Sim. Quando a gente lê o Apocalipse e entende de Laodiceia, é muito bonito, porque ele fala, entra, deixa eu entrar. Quando eu entrar, eu não vou colocar eu não vou chegar, eu vou reparar a bagunça que você tá ali e vou falar, olha, tá vendo, você faz tudo errado nessa vida, eu não vou te humilhar. Não, eu vou sentar com você, eu vou ser seu amigo.
A gente vai aqui criar uma relação. E muitas vezes, Jesus, que é o mais perfeito, ele quer jantar com a gente. E nós, quando entramos na casa dos outros, nós queremos julgar, nós queremos condenar, nós queremos, enfim, apresentar ali uma lista de salvação. E a gente esquece do relacionamento, da intimidade com Cristo. Então, eu acho que esse convite, ele me atinge e espero que atinja você também. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição profunda, uma lição que traz momentos para refletirmos, para nós pensarmos qual é a condição que nós estamos vivenciando hoje. Como que está teu coração? Já parou para pensar? Como que está a tua fé? Como que está, principalmente, a condição da tua vida hoje? Deus tem grandes planos para você. Há tempo para mudar. E a salvação está disponível a você. Que você viva um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira reforma. Que você venha ter disposição para viver para esse Deus maravilhoso. Muito bem, queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que Deus complete a obra no nosso coração. Que possamos continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, tá bom? Amém. Quem orou no começo mesmo foi o pastor Stefan. Pastor João Vitor, ora para nós terminarmos. Vamos orar. Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos sustenta e que nos fortalece todos os dias. Obrigado pelo estudo dessa semana e nós queremos Te pedir que ele de fato se transforme em algo que faça diferença em nossa vida, em nosso dia a dia, não só um conteúdo, mas algo que transforme a nossa vida prática. Amém. Fica Amém, conosco, Pai. E traga a todos nós o reavivamento, nos preparando para a chuva serôdia e os eventos finais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e que você venha se lembrar que o grande conflito, ele está acontecendo e está prestes a acabar, porque o Senhor Jesus, ele vem e ele cumpre a sua palavra. Vem para nos buscar, para vivermos uma eternidade ao lado dele. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.